Olá pessoal, voltando para a nossa última parte do texto de Isaías 45:7, que fala de que Jeová tanto faz o bem quanto o mal, cria a luz e cria as trevas, a paz e a guerra ou as calamidades. No primeiro vídeo, falando dessa questão, nós paramos na tradução apresentada pela TNM, da Testemunha de Jeová, que traz a tradução do texto de Lamentações. Da boca do Altíssimo não saem coisas más, junto com coisas boas. Vamos lá. Porque, embora o texto tenha sofrido alterações semânticas pelos tradutores da TNM, sua tradução mesmo assim deixou a passagem ambígua. Quando a TNM optou por traduzir assim, ficou subentendido também que Jeová não faz as duas coisas ao mesmo tempo, mas pode fazer uma de cada vez. Mas talvez venha uma testemunha de Jeová e diga que sua tradução é a melhor e a mais coerente. Como você pode provar que ela está equivocada nesse sentido aqui que eu estou falando? Tá? Estou dizendo que toda a tradução do Novo Mundo é incoerente, apresentar erros ou coisa do tipo. Não estou falando nada disso. Estou falando dessa questão do trecho de Lamentações aqui, que foi traduzido. Esse trecho de Lamentações. Da boca do Altíssimo não saem coisas más, junto com coisas boas. É essa tradução aqui, que está presente na TNM, que está equivocado. Por que está equivocado? Nós já falamos no primeiro vídeo, porque as outras traduções, além de apresentar essa fraseologia em interrogação, e a TNM apresenta como uma frase afirmativa, ela tentou excluir, quem traduziu tentou dar a ideia de que Jeová não faça as duas coisas. E ele não fazendo essas duas coisas só poderia fazer o bem e não o mal. Só que não é isso que o texto ainda assim dá a entender. O texto, na verdade, dá a entender, quando você presta bem atenção, é que Jeová pode fazer uma dessas coisas. Não pode fazer as coisas ao mesmo tempo, mas pode fazer as coisas uma de cada vez. Tá entendendo? Se vocês prestarem atenção na própria versão da Testemunha de Jeová, notará que as frases acima e abaixo, que as alteraram propositalmente, permaneceram ou permanecem como sendo frases interrogativas. Isso não tem justificativa nem motivo de o ser, entenderam? Assim, crente, não há razão para Ra ser traduzido como calamidade em Isaías 45:7 e permanecer como mal em Lamentações. Eles só alteraram lá em Isaías, mas não alteraram em Lamentação, deixaram mal. Por quê? Por que deixaram? Porque lá, aqui em Lamentações, da forma que foi colocada na TNM, se você não prestar atenção, você vai achar que o mal está sendo excluído das situações que Jeová pode fazer. Daí terem deixado o Ra com a ideia de mal mesmo, e não como calamidade, como fizeram em Isaías 45:7. Está entendendo? Mas só que, mesmo nessa tradução, nós vemos que o texto quer dizer que Jeová não faz as duas coisas ao mesmo tempo, mas pode fazer elas uma por vez, ou uma de cada vez, está entendendo? Outra prova da alteração semântica dessa passagem pode ser notada quando entendemos o contexto em que ela se encontra. Jeremias escreveu esse livro em forma de lamentação, o livro de lamentação. Daí levar esse nome. Eu falo Jeremias porque a tradição judaico-cristã acredita que foi Jeremias que escreveu o livro de Lamentações, certo? Pois bem, Jeremias em todo o livro se lamenta por Jeová ter criado, ter deixado que sua bela cidade de Jerusalém fosse destruída. Ele faz uma série de perguntas a si mesmo, tentando buscar razões para Jeová ter permitido todo aquele mal.
que sobreveio à sua cidade amada. E numa dessas reflexões ele diz que seu povo era merecedor porque foram infiéis para com seu Deus e que por serem pecadores mereciam aquilo. Jeremias, portanto, afirma que sendo eles pecadores também mereciam o mal que Jeová lhes trouxe. Quando queremos demonstrar descontentamento ou lamentações, a forma mais precisa de se fazer isso é através de perguntas, entenderam? Quantas vezes não ouvimos as pessoas dizendo: por que isso me aconteceu? Por que Deus permitiu isso? Meu Deus, por que isso comigo? Por que isso? Ou seja, quando queremos lamentar, costumamos fazer perguntas. Essas são as perguntas que nos remetem a um estado de lamentação. Ainda temos os seguintes textos. Amós 9,4. Mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os mate. Vou vigiá-los para lhes fazer o mal e não o bem. O mal aqui é errar. Veja o Deus hebreu dizendo que, ainda que os hebreus fossem exilados, fossem para o exílio, lá no exílio ele não os perdoaria. Ia instigar os inimigos para que causassem o mal, mesmo naqueles hebreus que estivessem no exílio. E veja, qual é o mal que poderia acontecer a um hebreu no exílio? Será? Que mal é esse? Será que para o exílio só foram... Será que para o exílio só foram os judeus ou os hebreus maus, adoradores de ídolos? Não. Foram todos. Foram todos os hebreus. Não foram como os hebreus foram levados para o exílio. Aqui o exílio aqui é o exílio babilônico. Eles não foram separados em hebreus que faziam as coisinhas certas de Jeová, que adoravam somente Jeová, e os que não faziam, que foram para o exílio. Foram todos os hebreus. E o texto diz que Jeová ia levar o mal para eles, para os hebreus que foram exilados. Diz que ia fazer o mal a eles e não o bem. E que instigar os inimigos para que, mesmo eles estando em exílio, em terra distante, seja lá dizendo que mesmo eles distantes ia causar o mal a eles, não ia dar paz a eles. Só porque eles tinham adorado outros deuses, você imagina? Ia trazer a espada até que os matassem. E a ideia aqui é o mal em oposição ao bem. Olha, aqui temos no hebraico o Ra de novo, e em oposição ao bem, ou seja, uma construção de antítese. Essas ideias são opostas, olha. E de novo Jeová dizendo que causa o mal, mas aqui eles pegaram, não tiraram, não botaram calamidade, deixaram o mal. Entenderam? Como as traduções são? Veja esse outro texto. Ver que hoje te propus a vida e o bem, a morte e o mal. O bem, aqui, se opõe ao mal aqui. A vida se opõe à morte. De novo, a presença da antítese. Entenderam? Essa mesma ideia está presente no livro de Isaías 45:7. E os crentes tentam inventar, fazer distorcem o texto, mas não tem jeito. Quando você sabe interpretar texto, quando você analisa o contexto, não tem crente no mundo que prove as mentiras que eles tentam provar. Não tem esse. Só aqueles crentes evangélicos, né, que criam maluquice, que fala coisa sem sentido algum, faz coisa de gente doida, maluca, que precisa de tomar remédio. Para tentar corroborar a ideia de que Jeová é bom e não mal, os crentes muitas vezes citam o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 3. Só que eles cometem mais outro erro de interpretação quando o citam. Quando o assunto é interpretar texto, os crentes são um desastre. Não tem jeito. Porque eles vão tentar corrigir um erro que o texto apresenta.
Aí nessa tentativa de corrigir o erro, eles geram mais erros em cima de erros. O objetivo do escritor do livro de Tiago, por exemplo, Tiago 1, 3, ao falar de tentações ou males que sobrevêm aos homens, ele tenta dar alívio, tentar dar alívio, uma palavra de conforto aos irmãos que, pelo visto, estavam sofrendo com constantes perseguições. Assim, Tiago afirma que quem sofre receberá uma recompensa. A mensagem de Tiago busca dar conforto, esperança aos sofridos. Tiago ainda afirma que ninguém pode ser tentado por coisas mais por Deus e nem este pode ser tentado por coisas mais, e que a tentação é produto da própria concupiscência da pessoa. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dar à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Tiago capítulo 1, versos 12 e 15. Muitos usam até esse texto para dizer que o anjo mau, o diabo, tinha a ideia na cabeça, e aí essa ideia na cabeça gerou o pecado. Eles utilizam esse texto para dizer que o mal criado no diabo se deu por causa disso, porque ele desejou coisas. Uma triste comparação, né? Porque aqui o texto fala de tentações que é natural dos homens e não tentação que pode ser atribuída a anjos ou ao tal suposto diabo. Aí são a tentação que é natural dos homens, que são os homens que criam os próprios desejos que têm. E onde está o grande erro dos crentes e apologistas ao mencionar Tiago? Onde é que está esse erro deles? Bom, está no fato de que os contextos de Isaías e Tiago são completamente diferentes. Então, comparar Isaías e dizer que aquele mal que Jeová traz é um mal diferente e apontar Tiago para tentar justificar, não tem sentido, porque o contexto de Isaías é um e o texto de Tiago é outro. Está entendendo? São água e óleo. Não se pode misturar. Não se podem misturar. As ideias dos dois escritores, Isaías e Tiago, são incomunicáveis. Tiago aponta para a tentação como algo mau, mas que essa tentação é algo comum aos homens. Entenderam? O mal que Tiago aponta aqui é um mal que é comum entre os homens. Esse mal é gerado, como Tiago fala, não é por tentação nem de Deus, e nem mesmo ele fala do diabo, mas sim são tentações que são criadas pelo próprio homem, pela sua concupiscência, pelo seu próprio desejo de desejar as coisas. Entendendo? Mas aquele mal que Isaías fala não é esse mal que está presente no homem, que é gerado pelas concupiscências. O mal que Isaías fala é completamente diferente. Enquanto que o mal trazido por Isaías é algo ruim que cai a todos os homens por intermédio de Jeová, entenderam? Esse mal de Tiago, o mal que Tiago fala, é um mal daqueles que o produzem pelo desejo de querer, ou seja, pela sua concupiscência. Mas o mal que Isaías fala é um mal que é trazido aos homens, não por eles mesmos, mas um mal que é trazido aos homens, independente de ser bons ou maus, pelo Deus Jeová. Entenderam?
como as ideias são totalmente diferentes, mas o crente, no desespero de provar uma coisa, aí fica pegando um texto de um canto, de outro, sem analisar os contextos, acha que um texto pode ser aplicado em qualquer situação. A ignorância é grande demais. Hum. Ou seja, enquanto que Tiago aponta para o mal que faz parte da natureza humana, Isaías aponta para o mal que é produzido por Jeová. Veja que o texto diz: Eu, Jeová, faço todas estas coisas. Então, aquele mal que é produzido, como eu já falei, que atinge tanto bons como os maus, é produzido pelo Deus Jeová. Assim como o bem que está ali também é produzido pelo Deus Jeová. Mas esse mal trazido por Tiago, ele exclui a pessoa do Deus hebreu. É tanto que ele diz que por coisas mais, ninguém pode ser tentado. Porque esse mal aqui, ele fala, ele diz que é da natureza do homem, por meio de suas concupiscências, produzir tal mal. Quando Tiago, é claro, quando Tiago fala que Deus não pode ser tentado, nem tentar ninguém por coisas mais, isso é uma mentira, uma idiotice, que é natural dos cristãos lá do primeiro século, né? Porque sabemos que o Deus hebreu tanto tentava o mal nas pessoas, pelo menos os hebreus. O texto hebraico todo, só quem faz o bem ou o mal para os hebreus, no entendimento dos hebreus, era Jeová, não tinha demônio nenhum. O texto hebraico é claro. Eles não atribuíam o mal ou bem a outros seres. O mal e o bem era sempre feito pelo Deus hebreu. Lá o texto fala hebreu, fala de Jeová, porque o texto é monoteísta. Na verdade, eram os deuses que faziam essas coisas, tanto o bem quanto o mal, e faziam os deuses. Sim, e vemos claramente que o Deus hebreu é tentado lá na disputa da questão de Jó, por exemplo, né? Nós vemos o diabo dizendo que Jeová incitou ele para causar o mal em Jó sem Jó merecer. Ou seja, o Deus hebreu tentando o diabo. O que vai de encontro com o que o Tiago fala que por coisas mais Deus não tenta ninguém, nem pode ser tentado. Só que nós vemos sim Jeová tentando pessoas para fazer coisas ruins. Por exemplo, aqui, olha, quando ele diz aqui que ia trazer a espada para os hebreus, mesmo os hebreus estando no exílio, ia trazer a espada, a morte, e incitar os estrangeiros a fazer o mal e não o bem aos hebreus. Que mal é esse que ele ia fazer para os hebreus? Através daqueles nas terras daqueles que os hebreus estavam exilados. Como é que ele ia fazer com que essas pessoas fizessem o mal aos hebreus? Por meio de tentação, tentar outras pessoas para fazer o mal. Então, como é que Tiago vem com essa história dizer que Jeová não é tentado e nem tenta as pessoas por coisas mais? É lorota, né? Mas o ponto alto aqui que eu trago, que eu estou tentando passar, é que o mal que Isaías apresenta é o mal que é comum, que é conhecido a todos nós, que atinge tanto os bons como as pessoas más. Já o mal aqui que Tiago fala não tem nada a ver com aquele mal de Isaías. É produzido pelo Deus hebreu, que é o que se encontra lá em Isaías 45:7, e esse mal que as pessoas podem sofrer é um mal específico que Tiago fala. É aquele que as pessoas produzem por ter concupiscência, ou seja, o desejo de querer, entendeu? Esse, um é produzido exclusivamente pelo Deus hebreu e outro é pela própria pessoa, pelo seu desejo de querer as coisas. Então são contextos totalmente diferentes, são ideias totalmente opostas e que não há relação entre elas.
A mensagem de Tiago busca dar conforto, esperança aos sofridos. Está entendendo? Ele diz que depois de havendo a concupiscência, que dá a luz, o pecado, por sua vez, é consumido e gera a morte. Aí Tiago, para dar consolo aos cristãos, dizem que as pessoas estão sofrendo, passando por tentações, tal, mas que no final seriam recompensadas. Entendendo? E aonde está o grande erro dos crentes apologistas ao mencionar Tiago? Já falei, né? Está no fato que Isaías e Tiago são completamente diferentes, os textos, os contextos são diferentes. Tentar conciliar esses dois textos, Isaías e Tiago, é meio que tentar juntar água com óleo. Você não vai conseguir. Ou seja, enquanto que Tiago aponta para o mal que faz parte da natureza humana, Isaías aponta para o mal que é produzido por Jeová. Logo, são coisas completamente diferentes, coisas distintas. As fontes causadas, ou seja, as fontes causadoras desses males são diferentes. Tiago diz que o mal da tentação não pode ser obra de Javé. Já Isaías diz que aquele mal ou calamidade provém de Javé. Está vendo total o total distanciamento dos textos? Os crentes, coitados, caíram na lábia do escritor cristão com a falácia de se dizer que por coisas mais Deus não tenta ninguém. Esquecem eles que os textos do Novo Testamento foi construído de maneira que desse uma nova roupagem para o Deus hebreus. Tirasse aquela ideia do Deus assassino, sanguinário, lá do Velho Testamento, e mostrasse um novo Deus aqui no Novo Testamento, um Deus amoroso, que deu seu Filho pela humanidade. Ou seja, os cristãos pegaram a ideia de Deus lá dos hebreus e montaram um novo personagem com qualidades mais aceitáveis. Vamos pensar um pouco. Se a tentação não é obra de Jeová, mas é produto da própria concupiscência do homem, então Jesus, que foi tentado, também possuía concupiscência, não é isso mesmo? Jesus não foi tentado? Tiago diz que por coisas mais, Deus não pode tentar e nem ser tentado, mas Jesus foi tentado. Então Jesus tinha concupiscência também? Já que a tentação não vem de Deus, mas dos próprios desejos dos homens. E se os cristãos tomam as tentações de Jesus como um modelo seu, logo Jesus possuía concupiscência. E o que é concupiscência? É o desejo por bens materiais, sexo, dinheiro e poder. E mais, se a tentação produz fruto como a perseverança e firmeza na fé, então se pergunte por que o diabo faria isso a um cristão? Porque o diabo, que é justamente o mais sagaz, inteligente dos demônios, faria algo tão bom para favorecer um cristão, produzindo a tentação para eles se fortalecerem, como diz Tiago. Porque o diabo, que os cristãos dizem que só quer matar, destruir, roubar, faria algo tão proveitoso para os cristãos. Os cristãos ou crentes trazem também o texto de Ezequiel e novamente cometem mais outros deslizes em termos de interpretação. Eles usam o texto de Ezequiel para afirmar que Jeová não deseja a morte das pessoas más, ou da pessoa má, ou do perverso. Só que não é isso que o texto diz. Primeiro, o texto é dirigido aos hebreus e não às pessoas em geral. O destinatário da mensagem de Ezequiel era a nação de Israel e não os perversos em geral. A mensagem de Ezequiel, por exemplo, não se dirige aos babilônios, que por serem pagãos e adoradores de ídolos, são pessoas más. Os maus que Jeová tem intenção de preservar-lhes a vida são aqueles que estão ou fazem parte da nação de Israel. Não é as pessoas más das outras nações, mas são as pessoas más que, por adorarem outros deuses, Jeová via como pessoas más, mas que eram pessoas dos hebreus. Era a nação de Israel. Ele retrata como sendo pessoas boas, mas por terem ido adorar outros deuses.
E era essa que ele queria preservar a vida, a ponto de chegar a dizer isso aqui em Ezequiel 33, 1, 2. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo. Veja, as palavras de Ezequiel iam ser dirigidas aos filhos do teu povo, ou seja, aos hebreus. E dize-lhes: quando eu fizer vir a espada, ou seja, a guerra, sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia. Esse texto busca fazer com que os hebreus que adoravam ídolos voltassem para Javé. O mal dessas pessoas consistia nisso, ou seja, essas pessoas eram más porque foram adorar outros deuses, e não simplesmente porque faziam o mal, matavam, roubavam. Não era esse a perversidade dessas pessoas, não era essa. A perversidade que o Deus hebreu falava se referia a isso, porque eles adoravam outros deuses. Eram os hebreus que iam adorar outros deuses. Eles, os hebreus, eram perversos por não obedecerem aos ditames de Javé, e eram a esse que Javé queria preservar. Javé não estava nem aí preocupado com os perversos dos lados dos babilônios, assírios, egípcios e outros. Esses poderiam continuar a adorar seus deuses que Jeová sequer se importava. Tão certo como eu vivo, botou viver, mas é como eu vivo, diz o Senhor Deus, que eu não tenho prazer na morte do pecador. O que eu pretendo é que ele se converta do seu mau caminho e que viva. Convertam-se da vossa vida de maldade. Porque haviam vocês morrer, ó Israel. Vejam, o texto é claro. A ideia do Deus hebreu de dizer que não deseja a morte do pecador, do perverso, do mal, não é os pecadores das outras nações, mas sim os pecadores de entre o povo de Israel. Vejam, convertam-se da vida de maldade de vocês, porque vocês, Israel, havia de morrer. Tá vendo? Aí os crentes pegam esse texto, olha, tá vendo que Deus não quer a morte das pessoas mais, que Deus valoriza a vida das pessoas. Não tem nada a ver. É uma má tradução, é uma má interpretação dos crentes. Eles não sabem, não conseguem interpretar texto. O contexto aponta para uma situação. Eles vêm, pegam o texto e querem aplicar num contexto totalmente diferente, num contexto que não tem nada a ver, num contexto que já aconteceu e que não tem nenhuma aplicação para os nossos dias, e em qualquer situação que queira apontar. Como eu disse inicialmente, Ezequiel, ele tem um público que vai falar essas coisas. E esse público é a nação de Israel, como nós vimos lá. E aqui, quando ele fala que Deus não deseja o mal, nem a morte do perverso, que ele volte e passe a fazer o bem e se converta, o texto mostra claramente que ele se refere aos hebreus, não é outras nações. Está entendendo? É muita ignorância, coitados dos crentes. O Deus hebreu, nessa passagem, busca a conversão e a salvação da vida desse hebreu mau ou perverso que supostamente será perdida quando os maus, ou seja, os perversos babilônios, invadirem Jerusalém. Porque essa passagem diz respeito àquela ambientação que os hebreus seriam exilados para a Babilônia, quando Nabucodonosor invadisse Jerusalém. Também tem a questão lá do cativeiro assírio, né? Os hebreus seriam exilados, as 10 tribos, né? Iriam lá para o cativeiro assírio e iam desaparecer. Então, essa questão é envolvendo hebreus, judeus, que o texto aponta que eram esses perversos que iriam para o cativeiro, porque supostamente o texto, as passagens diz que eles tinham adorado outros deuses e que Javé viam eles como maus por causa disso. Eram esses maus que Jeová não queria a morte quando eles fossem para o cativeiro. Queria que eles se convertessem e tal, entendeu? Não é todos os povos, e que a ideia de mal aí é essa que nós temos hoje, das pessoas que praticam mal, que roubam, que matam. Não. A ideia dele aí, de mal,
é a pessoa que não adorava o Deus hebreu, que estava entre os hebreus, e não os babilônios. Por exemplo, os babilônios eram maus. Você acha que essa mensagem foi para os babilônios? Não foi. A mensagem foi para os hebreus. O texto deixa claro, né? Porque haviam vocês de morrer, ó Israel. A ideia de mal, pessoa ruim, nos textos bíblicos é relativa. Para os hebreus, mal é quem não obedece às leis de Javé e que não é hebreu. Ser servo de Jeová é o mesmo que ser hebreu. As calamidades que são produzidas por Jeová nos textos bíblicos são fome, doença, pestes, morte e guerras. Assim, ainda que os pobres crentes queiram mentir descaradamente em dizer que o termo mais correto a ser traduzido na passagem de Isaías seja calamidade e não mal, a Bíblia os desmente vergonhosamente. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, se for o caso, compartilhe, divulgue o canal, clique no sininho para receber novas notificações e até a próxima.